Olá pessoal, bom dia. Vinícius da Caixa, com vocês. Agradecer a presença de todos. Nós estamos aqui na presença do Gustavo Catarini, né, que é o gestor do nosso fundo em parceria com a Vinci, um fundo que já existe há um bom tempo, o FIA Valor Dividendos RPPS. A ideia hoje aqui é exatamente passar para vocês um pouco de como que é essa estrutura, né, de definição da gestão do fundo. Ele vai passar um pouco sobre os cases aí do fundo. A ideia é usufruir, inclusive nesse período aí em que as taxas de juros estão baixas e agora as projeções de taxas cada vez mais baixas, a busca incessante por fundos que tenham uma prerrogativa mais positiva, com uma recuperação da economia. Esse fundo em especial tem tido um desempenho bem significativo nos últimos períodos. E a ideia aqui é passar para vocês um pouco, acho que ninguém melhor do que o gestor, para poder passar para vocês o que vem sendo feito no fundo, né? E a ideia hoje é essa. A gente vai ter aí hoje as possibilidades de contato de vocês. Se ficar alguma dúvida, alguma questão, vocês têm o chat aí. Por favor, encaminhem as perguntas e deixem um contato, né? Seja o telefone ou seja o e-mail, para que depois a gente possa responder, ok? Então vou já antecipando aqui, passando a palavra para o Kataguiri para ele poder passar para vocês a apresentação. Obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Em nome da Vinci, queria agradecer o tempo que vocês estão disponibilizando aí para ouvir um pouquinho da nossa história. A Vinci é um grupo que foi fundado ali no final de 2009 e hoje a gente já está com 29 sócios e quase 24 bilhões de reais sob gestão. E a Vinci se caracteriza por ter um modelo de negócio único, focado em alta performance, com diversas classes de ativos, né, onde a gente vai falar um pouco mais sobre aqui o braço de ações, de public equities, que a gente acaba procurando seguir a filosofia de investimento fundamentalista, buscando focar em boas empresas e especificamente na estratégia de dividendos, empresas que têm uma capacidade de geração de caixa, capacidade de repasse de preço, em geral baixa alavancagem, fatores que no final do dia fazem com que essas empresas possam pagar bons dividendos e, consequentemente, a gente acredita que a gente acaba tendo uma boa relação de risco-retorno. Tá, hoje, aqui em Bolsa, a gente tem quase 5 bilhões de reais sob gestão, dividido em duas estratégias, o long only e o dividendos. Tá? Nesse slide de número 6, a gente dá um pouco da cor da nossa equipe, onde são dois gestores, um head de análise, também com mais 6 pessoas nesse time, um trader, além do Olavo, que é o head de equities. Tá? Aqui dá para ver que o time como um todo trabalha há muito tempo juntos, né? Seja oriundos do Pactual ou da GAS, que se associou a 20 no início de 2010, dando origem a essa parte de bolsa. Tá? E aí no slide seguinte, nesse slide número 7, a gente apresenta a performance do fundo desde nosso início dessa nossa parceria com a Caixa, em agosto de 2012, e nesse período o fundo já performou quase que 3 vezes o IDIV. Né? Basicamente a gente consegue ver aqui que nos anos difíceis aí de mercado, onde o IDIV, a bolsa ficou virtualmente zerado ou caiu, a gente conseguiu se defender bem, né, coisas que foram muito evidentes até o ano de 2015, e nos anos subsequentes a gente acaba rentabilizando também relativamente bem, com um nível de risco baixo, o que fez com que no final do dia a gente conseguisse apresentar esse retorno ao longo desse tempo. Tá? Se a gente for ver os momentos mais recentes, ao longo de 2018, a gente passou um tempo aí atrás da bolsa, tá? Basicamente, se a gente olhar os 9 primeiros meses de 2018, as commodities estavam indo bem e fez com que a gente ficasse aí coisa de 11 pontos percentuais atrás da bolsa. Basicamente, toda essa diferença explica-se pela performance das commodities que a gente
achava que o risco-retorno não estava tão atrativo e a gente estava acreditando que ia ter uma desaceleração aí do crescimento, coisa que demorou um pouco mais do que a gente esperava para vir e se materializar, mas acabou acontecendo, tá? E desde então a gente já colocou outros 13% de alfa aí em cima da bolsa, que tem compensado a underperformance recente do início de 2018. Quando a gente olha a nossa carteira hoje, a gente vê um yield atraente, principalmente para o ano de 2020, onde a gente estaria apresentando aí 5,8% de dividend yield, que já é um crescimento de 48% perante o patamar de 2019, e em 2021 a gente acha que o nosso portfólio vai estar pagando outros 7%, tá? Que seria de novo mais 20% de crescimento versus 2020. E vale notar também que isso estaria acontecendo ao mesmo tempo que o PI está caindo, o que significa que o lucro das empresas estão aumentando, e a relação de dívida líquida sobre EBITDA também está caindo, tá? O que significa que as empresas estariam gerando mais caixa e pagando mais dividendos também, tá? É, Nos próximos dois slides a gente mostra setorialmente aí como que se deu a nossa performance ao longo desse ano de 2019, tá? O setor elétrico respondeu por grande parte dessa alta que a gente teve no início do ano, seguido de bancos, tecnologia, empresas de construção, serviços financeiros. E basicamente perdemos dinheiro ali em papel e celulose, né, que foi a Suzano. Se a gente olhasse, na verdade, os destaques das ações, aí a TOTVS basicamente é a maior contribuição positiva, seguido da Sanepar, MRV e a Transmissão Paulista, tá? A gente vai estar falando de alguns dessas teses de investimentos que a gente tem no fundo ou que a gente já teve, até como no caso da Transmissão Paulista, que a gente começou o investimento um mês depois do início do fundo lá em 2012, setembro de 12, e recentemente a gente terminou de vender toda a nossa posição depois de 7 anos, o que demonstra aí o que a gente está falando, que a gente realmente é um investidor de longo prazo, tivemos paciência para ficar investido nesse ativo e ao longo desse tempo obtivemos aí quase 500% de retorno, tá? Nesse ativo. Nesse slide aqui a gente mostra as movimentações que a gente fez nos últimos 2 meses, tá? Então, destaque ali para TOTVS, que já era uma posição relevante, virou a maior posição, a gente vai falar dela mais para frente, ou mesmo o Bradesco, que era uma posição pequena e aumentou significativamente aí no fundo, tá? Em contrapartida, empresas como a Suzano, que a gente até perdeu um pouco de dinheiro aí no ano, mas agimos relativamente rápido para vender a posição e minimizamos as quedas, tá? Você vê que é uma das maiores reduções aí do portfólio. E só para dar um plano de fundo aí do que a gente está vendo, como a gente adiantou, a gente está vendo uma desaceleração aí do crescimento global, tá? E a gente acaba acreditando que isso também deveria levar ao enfraquecimento do dólar, tá? E eventual redução da liquidez global. Quando a gente pensa aqui, olha para o mercado local, a gente vê que apesar de um otimismo muito grande depois das eleições, a verdade é que o PIB tá num ritmo ainda fraco, mas a gente acredita que isso deve estar se recuperando ao longo do ano, tá? Ainda mais passando a reforma, a confiança voltando a recuperar. Essa recuperação também deve ser auxiliada pela retomada do crédito. Quando a gente dá uma olhada aqui nesse slide número 20, o endividamento das empresas está num patamar baixo. Se a gente for pensar também no endividamento das famílias também, ponderando ainda pelo patamar de juros, o serviço de dívida fica ainda menor, tá? E a inflação a gente acha que está controlada e não tem grandes motivos para a gente ver ela subindo ao longo desse ano, tá? Obviamente a questão fiscal é o que continua preocupando todo mundo, mas a gente vê que existe uma consciência aí da Câmara, existe uma vontade grande de
passar uma reforma, mesmo que ela vai dar uma emagrecida ainda ao longo dos próximos meses, a gente no final do dia acha que vai ser uma reforma positiva, tá? E nesse slide de número 25 a gente mostra um pouco do resumo das nossas projeções aí para o ano, um crescimento do PIB aí próximo de 1%, a inflação ali o IPCA de 3,8 e a Selic fechando o ano em 5,75, tá? Tudo isso no final do dia é um cenário que a gente acha que vai ser bem atrativo aí para a parte de renda variável, não só como a gente mostra nesse gráfico de número 27, a gente vê que o PI, né, a relação de preço-lucro aí dos ativos listados está num patamar marginalmente abaixo aí da média histórica, e que se a gente pensar ainda que os juros vem caindo, o earnings yield vem subindo visto o patamar de juros real, parece um bom momento para se entrar na bolsa, tá? Quando a gente olha o Ibovespa em dólar em horizontes mais longos, a gente vê que em geral a gente passa por grandes ciclos, tá? E desde 2016 a gente acha que a gente está passando por esse ciclo de alta que perdura aí por mais algum tempo, como a gente mostra por esse gráfico. E aí, só completando alguns pontos que a gente já citou, além, obviamente, do PI da Bolsa estar relativamente barato, a gente acha que ao longo do tempo a gente ainda tem capacidade de rever os lucros para cima. E aí vale a pena citar que o CDI, que deve, na nossa visão, continuar caindo, em geral, nesse cenário, a gente acaba vendo algum fluxo interessante para a Bolsa, tá? E a Bolsa costuma oferecer retornos bem interessantes. Não só a gente já está vendo algum fluxo de investidores locais, mas como também externos, tá? E aí, passando um pouco mais para os cases, para as nossas teses de investimentos, para que vocês possam ter um pouco mais, para que a gente possa explicar um pouquinho mais do que a gente faz, como a gente faz. Acho que vale muito a pena começar pelo case da CETEP, tá? Transmissão Paulista, é uma empresa que foi adquirida em 2006 no processo de privatização da antiga CESP, no qual ela foi fatiada, e a CETEP foi adquirida por um grupo colombiano, a Isa Capital. Pouco depois da gente abrir o fundo, em agosto de 12, setembro de 12, teve aquela famosa MP579, né, nosso famoso 11 de setembro de 2012, onde o governo, então, prometeu que as tarifas de energia iam cair 20%, e lá houve ameaça inicialmente de algumas quebras de contrato, que no final não se concretizaram, mas isso fez com que com que o mercado precificasse o risco de novas quebras de contrato. Todos os ativos do setor caíram de forma significativa naquela época. A gente viu naquele momento uma oportunidade de adquirir diversos ativos, então a Transmissão Paulista foi uma delas. Na época, comprou mais Tietê, Tractebel, atualmente a Engie, né? Dentre outros ativos. A maioria deles, depois de um mês, já tinha reprecificado de forma significativa, mas a Transmissão Paulista continuou sofrendo por muito tempo. E aí a gente vai explicar o porquê disso, né? Basicamente, tinha um artigo lá que o governo presumia, né, que todos os ativos de transmissão que tivessem sido construídos até o meio de 2000 seriam considerados 100% amortizados, tá? Para ter uma ideia do tamanho do deslize, digamos assim, um ativo que tivesse sido construído e tivesse entrado em operação na segunda metade de 2000 teria cerca de 50% do investimento indenizado, tá? Demorou algum tempo, mas o governo reconheceu que esse artigo não fazia sentido, voltou atrás, tirou do MP, mas até que ele reconhecesse o valor da indenização e começasse a pagar, isso demorou muito tempo, né? A gente lembra que só dia 1º de abril de 2016 que houve um decreto que autorizou esse pagamento.
e esse pagamento só começou a ser efetivado no meio de 17, tá? É, de qualquer forma, acho que vale a pena dizer que mesmo é, sem ter 100% de certeza do que aconteceria com relação a esse artigo, e quando a gente receberia essa indenização, só de ter feito a conta no momento, lá na época, em setembro de 2012, ter visto que com a queda da ação, é, que caiu mais ou menos 50% na época, já era só o contrato que ela tinha, lembrando que ela não tinha só um contrato, né, que acabava no meio de 15, mas tinha alguns outros contratos de concessão. Esses ativos já mais do que justificavam a gente estar investido no ativo, tá? Mesmo assim, por esse gráfico, a gente pode ver que a linha azul mais clara, tá? É a performance da transmissão paulista, que dá para ver lá em agosto, setembro de 2012, que ela cai de forma vertiginosa, tá? E a linha azul mais escura é o Ibovespa, que sobe relativamente pouco nesse período. E a barra preta escura é a posição que a gente tinha no fundo, tá? Você vê que a gente não tinha nada em 2012, a gente compra de forma significativa, ao mesmo tempo que a gente vai monitorando a evolução dos eventos ao longo de 2013, a gente a ação anda pouca coisa e a gente vê que tinha alguns pontos que iam fazer com que demorasse um bom tempo até que tudo isso se resolvesse. A gente também faz uma gestão ativa de forma a reduzir o nosso investimento e à medida que a gente vai tendo mais clareza, como por exemplo, quando a gente vê lá no meio de 14 o valor do laudo, da indenização, mesmo que a ação subisse um pouco, a gente de forma ativa compra mais, um pouco mais dessas ações, sabendo que tinha um valor intrínseco interessante ali, tá? É, tem N outros eventos ali que aos poucos fazem com que o mercado perceba o valor da empresa, ou mesmo perceba um risco menor na nossa tese de investimento, tá? E que aos poucos fazem com que o ativo vá se reprecificando ao longo do tempo, e à medida que a gente acha que o risco-retorno começa a ficar menos atrativo, a gente também vai diminuindo a nossa posição, tá? Tem um evento emblemático ali no final de 2018 também, onde a empresa paga, anuncia um dividendo complementar que a gente já monitorava e acreditava que aconteceria há muito tempo, tá? Dado a geração de caixa que essa empresa possui, e que também ajuda nessa reprecificação do ativo. Tá? Acho que é bem emblemático, porque só ano passado essa empresa pagou 2 bilhões de reais de proventos entre dividendo e juros sobre capital próprio, o que se a gente pegar ali no meio, o valor da empresa no meio de 2013, de 3 bilhões de reais, significava quase 70% do valor da empresa. Tá? E tudo isso a gente sabia que era questão de tempo para acontecer, uma vez que a empresa continuava gerando muito caixa, né? E aí vale a pena citar também uma coisa que a gente acabou não falando até então, que uma linha de transmissão ela é remunerada pela disponibilidade da linha, independente de quanto de energia passa lá, se a gente tivesse ou não racionamento, independente de quanto cresce a economia, basta que a linha esteja disponível. Tá? E aí eu brinco sempre que nem a reforma, a parte elétrica que a gente faz nas nossas casas, né? É difícil no início, em geral atrasa um pouco, muitas vezes estoura o custo, mas depois que fica pronto, é, teoricamente dá para ficar lá seus 15, 30, 40, 50 anos sem praticamente nem fazer nenhuma manutenção, né? E é por isso que esse tipo de ativo tem uma previsibilidade tão grande, tá? E foi no final do dia tudo isso que possibilitou com que a gente conseguisse carregar esse ativo por tanto tempo e esperasse por 7 anos a valorização do mesmo, tá? Tem um outro caso bem interessante também, que é a CETIP, que a gente também iniciou o investimento ali ao longo de 2013, em maio de 2013,
e realizamos 100% dele no momento da venda, que aconteceu da CETIP para a Bolsa, né? Hoje a B3. A CETIP é uma plataforma de renda fixa consolidada, tanto que a gente costumava falar em CETIPar algumas coisas, né? Que crescia basicamente com o mercado de crédito, também com 60% da receita, de certa forma, indexada à inflação, com uma forte geração de caixa, baixa alavancagem, o que ia fazer com que essa empresa passasse a pagar bons dividendos em alguns anos, visto que ela ia terminar de pagar a dívida da aquisição da antiga GRV, e não tinha muito o que fazer com todo esse dinheiro acumulado. E assim como a gente viu ali na CETEP, em geral as empresas passam por uma reprecificação quando toda essa geração de caixa começa a virar dividendos e o mercado começa a precificar isso, tá? Na época existia um receio muito grande de que alguns negócios fossem perder valor de forma rápida. A gente acreditava, na verdade, que eles iam perder mais ao longo do tempo, e por isso a gente via esse potencial de valorização ali que o mercado não estava vendo na época, tá? Tem um negócio bem interessante que a gente mostra nesse slide 35 na parte de baixo, tá? Quando a gente monitorava a indústria de dividendos ali ao final de 2013, tinha 270 milhões de reais mais ou menos investidos em Cielo, 260 milhões em BB Seguridade, 184 milhões em BMF, e tirando o nosso fundo, não tinha um centavo investido na CETIP, tá? O que chamava bastante atenção, visto que a gente acreditava que a dinâmica da CETIP e o dividendo que ela ia pagar era bem melhor do que o que estava sendo precificado pelo mercado. A gente via que em 2014, por exemplo, ela já ia estar pagando 7% de dividendo versus algo próximo de 4 ou 5 dessas outras empresas, uma vez que ela ia ter a possibilidade desse aumento de payout, dado a geração de caixa, como a gente mostra nesse gráfico superior à direita, onde a linha mostra aí a desalavancagem da CETIP, tá? Você vê como era uma desalavancagem muito rápido, decorrente dessa forte geração de caixa que a empresa possuía. E aí, no momento que a geração de caixa, desculpa, o endividamento, chegasse próximo a zero, isso geraria essa oportunidade de aumento desse payout, tá? De fato, isso acabou acontecendo, a ação teve uma reprecificação, até o momento, aliás, vale a pena pontuar que essa reprecificação aconteceu por dois fatores. Um, como a gente pode ver nessa tabela superior ali em cima, né, que a gente mostra esse consensus net earnings, que na verdade é a revisão do lucro no tempo, tá? Basicamente essas linhas sendo revisadas para cima ou mesmo que marginalmente flat, e as linhas indo cada vez mais para cima quanto mais você anda para a direita, significa que o lucro dessa empresa só crescia nesse período, tá? A gente vê que de 2010 ele sai de menos de 200 milhões e aí ao final ali de 2016 já estava da ordem de 600 milhões de reais de lucro ano, tá? Um outro marco relevante para a gente que a gente gosta de pontuar, apesar da a gente sim investe em boas empresas, mas também investimos em boas pessoas e uma boa gestão, tá? Que foi, aliás, foi um ponto super importante para vários dos eventos que aconteceram ali na Transmissão Paulista, e nesse gráfico dá para ver bem esse ponto que a gente ressalta, tá? A gente tinha uma posição pequena na CETIP ali no início de 2013, e no que é anunciado o novo CEO, que hoje é o CEO da B3, a gente conhecendo ele, o modo que ele tinha lá para trabalhar, a cabeça dele, e o que estava sendo planejado de mudanças ali para a empresa, a gente ganha uma convicção para aumentar a participação, tá? E que no final do dia ali, com a venda da CETIP para a Bolsa, a gente acaba realizando nosso investimento no ativo, tá? Então esses são dois ativos que contam um pouco da história e do passado, mas passando agora para um dos nossos principais investimentos hoje, a TOTVS, tá? E aí tem vários pontos que lembram
dois cases que a gente acabou de citar. Talvez valha a pena a gente começar falando que a TOTVS desde 2012 ela vem enfrentando momentos difíceis, né? Não só pela crise, como também por uma transição do modelo de negócio, onde deixa de focar tanto em licença para vender o que o setor chama de SaaS, né? Software as a Service. Então você tira um pouco do FII que você recebe na venda para receber uma mensalidade maior ao longo do tempo, que deveria fazer com que suas margens caíssem, como de fato a gente mostra que caiu bastante a partir de 2013 nesse gráfico inferior à direita, mas que por outro lado deveria fazer com que no tempo, à medida que você acumulasse muito dessa receita recorrente, dessa mensalidade, você deveria começar a ver uma recuperação dos seus resultados, tá? Toda essa história começa lá em 2012, começa a ser mais efetivo em 14, junta tudo isso à crise, onde as empresas postergaram investimentos ou cortaram, teve muito desemprego, o número de licenças por empresas começa a cair, as empresas também brigam por mais descontos, etc. Faz com que esse cenário de transição de modelo de negócio fique ainda mais difícil para todos, tá? Por outro lado, a gente via que era um negócio que lá para 2018, isso a gente já mapeia desde 2012, tá? Tenderia a começar a virar. Ao final de 18 a gente começa a colocar uma posição pequena, assim como a gente fez na CETIP, e no momento que anuncia-se um novo CEO, que era o antigo número 2 ali da Lynx, a gente, de novo, já conhecia ele, tivemos alguma conversa rápida com ele para entender novamente a cabeça, a estratégia, a estrutura que ele pensava para a empresa, os próximos passos. Sabemos que tem todo um trabalho difícil e bem desafiador para ser executado de curto, médio e longo prazo, mas ao mesmo tempo tem uma paciência e sabemos que tem um valor bem interessante para ser extraído lá. Tá? Então, inicialmente, a gente acredita que você começa a ter aceleração da economia, destravamento de muito investimento em tecnologia que as empresas fizeram nos últimos anos, que começa a auxiliar um pouco da recuperação dos resultados da TOTVS, aliado também a uma nova energia que essa nova gestão está trazendo para a empresa, mais métricas e melhores métricas de avaliação, cobrança e remuneração, premiando quem performa e também trocando as peças de quem talvez não performe tanto assim. E a gente acha que tem bastante coisa interessante para acontecer também de longo prazo, tá? Tem uma discussão bem interessante de fintech, techfin, né? Basicamente, a fintech são as empresas do setor financeiro que estão também tendo alguma coisa de tecnologia, seja para ter um lock-in maior do cliente, ou alguns outros fatores também que a gente pode discorrer um pouco mais adiante. E essa outra história do TechFin, na verdade, é um movimento contrário, são empresas de tecnologia indo para a parte financeira, tá? Que, na verdade, a gente acredita que tem uma vantagem competitiva até mais interessante e mais potencial de crescimento, tá? Por quê? Na verdade, a gente vê que o lock-in é muito mais relevante, o relacionamento que o cliente tem com a empresa de RP, com a empresa de tecnologia, é muito mais profundo do que o inverso, tá? Como exemplo disso, a gente pode citar ali os adquirentes, né, que esse é um setor que a gente vê algumas empresas tentando fazer esse movimento de comprar algumas empresas de tecnologia para ter um lock-in maior do cliente. Mas qualquer um que já também passou por teve que trocar o RP ou qualquer sistema interno sabe o quão custoso, trabalhoso você trocar seus sistemas, tá? E aí, em geral, ninguém é muito feliz com o seu RP, mas por outro lado, ninguém quer ter o trabalho de trocar ele também, tá? Fora isso, acho que vale a pena citar que o profit pool, né, o lucro existente nessa parte bancária é infinitamente superior
a parte de tecnologia, ou seja, isso faz com que quando uma empresa de tecnologia vá para o financeiro, ela tenha um potencial de crescimento de lucro boçal. O que não é verdade quando uma empresa de financeira vai para a parte de tecnologia, né? Aí, na verdade, a gente está falando mais dele conseguir conquistar o cliente e ter um relacionamento mais profundo, tá? Mas sem que você consiga ter um potencial de crescimento de lucro tão significativo. A gente pode citar algumas coisas que a TOTS pode começar a explorar aí, tá? Basicamente crédito consignado ou coisas correlacionadas, tá? Uma vez que 1/3 das folhas de pagamento do mercado privado do Brasil usam sistemas de RH da TOTS, tá? Um outro ponto interessante é a cadeia, são diversas indústrias que a TOTS está posicionada, né? Onde ela poderia explorar essa cadeia de pagamentos nela, não só a ponta do varejo, como o adquirente acaba vendo, tá? E aí vale a pena citar alguns outros pontos, né? Potencialmente, é uma discussão tanto quanto polêmica, mas assim, potencialmente a TOTS tem uma capacidade de acesso a informações significativo, né? Tentando dar algum exemplo aqui, o adquirente ele vê basicamente o valor transacionado na maquininha dele, tá? No limite, se você juntar todo o RP, gestão financeira, CRM, etc., que a TOTS potencialmente poderia ter com seus clientes, você poderia saber o que ele está vendendo, por quanto ele pagou em determinado produto, e oferecer coisas que agreguem valor para ele, como, por exemplo, você poderia criar plataformas de B2B, onde você faz um marketing direcionado de, de algo que reduz o custo desse seu cliente, tá? O que a gente quer dizer aqui no final do dia é que hoje está relativamente fácil comprar TOTS, uma vez que você está comprando basicamente a empresa de TI, que está passando por uma reestruturação. Só o que a gente quer mostrar aqui é que, dependendo de quanto melhor essa empresa, dá para valer facilmente sair desses R$ 40 e ir para 60, tá? E eventualmente tem a opcionalidade dessa parte de TechFin, tá? Passando aqui uma outra tese de investimento que a gente tem, a gente também fez o investimento mais recente na Semig, onde no final de 2017 ela estava para bater no mundo, nas dificuldades financeiras que ela tinha, o que fez com que mesmo no governo anterior a gente começasse a apresentar ver algumas mudanças na gestão da empresa, tá? A empresa também tomou algumas mudanças de diretriz, foi mais restritiva nos investimentos, procurou alongar sua dívida, cortou custo, teve uma revisão tarifária muito boa ali na distribuidora. Tudo isso fez com que a empresa se desalavancasse. E lá atrás a gente via ainda como uma opcionalidade a eleição ali no final de 18. E confesso que também a gente tem um pouco de sorte, né? Quando a gente via a opcionalidade, a gente falava que tinha uma chance grande do Anastasia ser eleito, dado a rejeição da população para o governo petista, mas na verdade não era só do governo petista, na verdade a rejeição era muito mais para velha política, né? E aí acabou aparecendo o Zema e a reprecificação que a Semig teve foi bem interessante. Apesar disso, a gente ainda acha que tem muita coisa para acontecer lá, tanto nessa questão de venda de ativos, quanto o fato, já aconteceu, por exemplo, de telecom, mas tem outras coisas interessantes que estão para acontecer. A Light está em processo, eventualmente Santo Antônio, Gasmig, Taesa, são outras coisas que vão ajudar a monetizar melhor os ativos que a Semig tem. E no final do dia também a gente acredita que o Estado de Minas vai ser obrigado a fazer uma reestruturação que vai envolver as privatizações, como inclusive a gente vê nesse plano Mansueto que está em tudo quanto é mídia, né? E isso levaria novamente a uma outra reprecificação da Semig, tá? De qualquer forma,
A gente acha que o ativo, mesmo sem ser privatizado, está num preço atrativo, num carrego interessante, com um pouco mais de 6% de yield para 2019, mesmo depois da reprecificação. Tá? E aí, passando aqui por uma outra tese de investimento que a gente já vem também carregando há algum tempo, a gente acha que tem muito para valorizar, é a Sanepar, tá? Que é a empresa de saneamento ali do Paraná. Tem toda uma questão de que essa parte de saneamento tem muito para ser investido ainda no Brasil, né? Ainda não teve toda a universalização dos serviços de tratamento de esgoto. A gente sabe também que existiria um incentivo adicional para os governos investirem nessa parte, dado que você investindo em saneamento, você acaba economizando em saúde, por exemplo, tá? De qualquer forma, o que vale a gente apenas citar aqui na questão da Sanepar é que hoje o ativo negocia próximo de 7 vezes lucro, 7% de yield, 0,7 vezes a base de ativo deles, o que demonstra que o ativo está barato e tem um potencial de valorização interessante, tá? A gente relembra aqui pontos que fizeram com que o ativo ficasse barato por muito tempo e até recentemente tem gerado algum ruído novamente, tá? No governo Requião, até 2010, as tarifas foram congeladas lá na Sanepar. Quando o Beto Rich entrou ali no início de 11, houve 2 reajustes significativos que compensaram esse congelamento de tarifas do passado, o que reprecificou a ação um pouco naquele momento. Porém, no final do segundo mandato do Beto Rich, ele mesmo segurou alguns reajustes, tá? Num movimento meio populista também. E a gente espera novamente que nesse início de governo do Ratinho, ele com o viés mais à direita e a onda à esquerda também ter diminuído, e sabendo que é importante para o governo do Paraná continuar atraindo investimento e gerando capacidade de investimento, que haja previsibilidade e estabilidade regulatória. A gente não acredita em interferências nessa questão do reajuste de tarifas, tá? Apesar do ruído recente que teve lá com interferência do Tribunal de Contas do Estado, na verdade a gente viu até nessa queda recente uma oportunidade de aumentar novamente a posição, tá? E dito isso, a gente acha que tem triggers de curto prazo que devem fazer com que esse ativo continue se reprecificando, mas na verdade a gente, assim como a gente ficou por muito tempo ali na CETIP, na Transmissão Paulista, a gente acredita que a Sanepar está tão barata e tem tanta capacidade de investimento e ganhos de eficiência ali que a gente ainda se vê segurando o ativo por muito tempo, tá? E como a gente vinha falando anteriormente, no mundo onde o CDI está baixo, né, abaixo de 6% aí provavelmente por algum tempo, comprar um ativo que já paga 7% de dividendo e tem um potencial de crescimento de lucros aí da casa de 15, 20%, parece ser bem interessante. Tá? Bom, pessoal, acho que é isso que a gente tinha para falar para vocês por hoje. Acho que em nome da 20 eu queria agradecer o tempo que vocês estão disponibilizando para a gente, a parceria que a gente tem aí já desde 2012, em grande parte, imagino, dos nossos ouvintes de hoje. E queria deixar toda a nossa equipe também à disposição para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham também, tá? Acho que isso, né, Vinícius? Bom, pessoal, em nome da Caixa, a gente também agradece a presença, tá? Como o Kataguiri falou, o fundo, na verdade, ele vem tendo um desempenho bem significativo ao longo do tempo e por isso tem entrado bastante no radar dos RPPS, né? Nós temos tido uma entrada bem significativa nesse período, como nós comentamos, de queda de taxa de juros bem baixas,
E a gente sabe que a estratégia de dividendos, por ter essa previsibilidade de caixa, não ficar única e exclusivamente dependendo do valor das ações, isso traz um conforto maior, né? E por isso é uma estratégia de renda variável muito procurada. Então, a gente também lá na Caixa fica à disposição, agradeço aqui as palavras do Kataguiri, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Não esqueçam de deixar aí as suas dúvidas no chat, né, e encaminhar um contato para que a gente possa respondê-los, tendo em vista que a webinar ela acaba sendo somente de um lado para o outro, né, ainda não tem um retorno. Mas, de certa forma, a gente fica à disposição, tanto na Caixa quanto aqui na 20, para esclarecer algumas dúvidas de vocês. Obrigado, até a próxima.